Cozinhando Saberes. Eu falo com toda a convicção do mundo que eu li o melhor livro de 2025. Até agora. Mas antes de falar sobre essa preciosidade, oi leitores, eu espero que todas e todos estejam muito bem. E antes de começar, eu gostaria de perguntar para vocês, e aí, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho das notificações? Não sei. Aproveita e clica em gostei, compartilha esse vídeo, por favor, com aquela pessoa que você sabe que ama literatura assim como nós. E, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho dessa preciosidade literária. Gente, e o livro que eu estava louca para comentar com vocês é o livro Amiga com Piscina, da autora Daiana de Souza. Foi um livro publicado esse ano ainda. E é um livro, gente, que me emociona profundamente porque me traz muitas lembranças e me traz muitas identificações, sobretudo com alguns personagens desse livro, inclusive com a Leila, né? Então, o livro, a história em si, ela vai contar a história de duas meninas que têm as suas vidas atravessadas, uma pela experiência da outra, né? Então, a Leila e a Marina, elas se conhecem em uma escola técnica na qual as duas conseguiram ingressar mediante um processo seletivo. Para quem não sabe, as escolas técnicas, o estudante ele entra mediante esse processo seletivo, né? A escola técnica é uma escola pública, só que diferentemente das escolas estaduais e municipais, que a maioria das pessoas estudam, essa escola tem uma estrutura curricular educacional um pouco mais robusta, por conta que a escola, além das matérias comuns que nós estudamos, como geografia, matemática, né, língua portuguesa, se estudam outras matérias, como as matérias técnicas dos respectivos cursos que as pessoas quiserem seguir. E essa história, ela vai se passar no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. Então essas meninas moram nessa cidade de Macaé e elas não se conheciam até então, e elas se encontraram em um determinado lugar, né, da escola, um lugar que poucas pessoas frequentavam, e as duas começaram a destrinchar os motivos pelos quais elas estavam ali se isolando, né? A Marina se sentindo muito mal por conta de alguns problemas dermatológicos que ela tinha algumas questões, e a Leila se sentindo muito deslocada ainda e sentindo muitas dificuldades de aprendizagem no que diz respeito à disciplina de química, né? E aí a gente já vem com a primeira discrepância, né, em relação à educação ali. Por quê? A Leila fala a seguinte frase, né? Ela disse que era uma das melhores alunas nessa disciplina na escola anterior, mas que agora estava tentando entender o assunto a duras penas. E a vida delas duas são atravessadas e principalmente por discrepâncias nas realidades e nos contextos sociais nos quais elas estão inseridas. A Leila é uma menina preta que vem da periferia e que ela e a mãe dela dão um maior duro para se sustentarem, né? E a Leila é o maior orgulho da sua mãe, da Cileia, né? Que criou ela sozinha, e ela trabalha dia e noite, né? Para dar uma condição um pouco melhor para a filha dela. E a maior alegria que ela teve foi quando soube que a filha passou nesse processo seletivo para estudar na melhor escola da cidade de Macaé, na escola pública técnica. E ela sempre fez de tudo para essa filha ter uma condição melhor de vida, melhor que a dela, que não chegou nem sequer a concluir o ensino fundamental. E isso é a realidade de muitas pessoas ainda no Brasil. E eu me emocionei muito quando eu vi, né? Ela sempre ela saía muito cedo, antes da Leila acordar para ir trabalhar, mas ela sempre fazia questão de deixar o café pronto, para a filha não se atrasar.
E é muito bonito o carinho que essa mãe e filha têm uma com a outra. E eu chego até a me emocionar falando aqui com vocês sobre isso, sabe? Porque realmente é muito emocionante. Eu me identifico com muitas coisas que a Leila traz em sua história de vida. Não passei por nenhuma questão voltada, não experienciei nada na minha vida voltada ao racismo, mas diante de muitas questões que a Leila passa, eu também já tive experiências semelhantes e eu acho que por isso também que eu me identifico muito com algumas questões que o livro traz, né? Se aproxima muito da realidade de muitos brasileiros, né? Inclusive da minha. Mas, continuando, a Marina, ela tem uma condição muito mais robusta economicamente. Inclusive, o título Amiga com Piscina é dado a ela, porque ela é a única do grupinho deles que tem a piscina, né? E quando elas duas voltam para a sala, a professora, acho que é de gestão socioemocional, alguma coisa assim, ela faz uma atividade e ela faz com que a Leila ela faz com que a Leila e a Marina se insiram em um determinado grupo para fazer essa atividade que era em grupo. E é a partir daí que o grupinho deles se formam. E aí, assim, gente, é muito interessante, porque esse grupinho, eles permaneceram, essa amizade, elas permaneceram firme e forte, apesar de muitos abalos, né, durante esse processo. Então, a gente vê que é um grupo muito mesclado, né, e a gente consegue perceber isso principalmente na hora do almoço. E a Leila, ela traz muito isso, ela traz essas questões, né, dessa diversidade nesse grupo, mas ela traz também uma questão muito forte e que é trazido e que muitas vezes faz parte da realidade de muitos brasileiros, de muitos estudantes que vêm também dessa segmentação dessas escolas técnicas, né? E ela traz uma questão ali que eu achei interessante e que eu também me identifiquei em alguns momentos. Que questão foi essa? Que cena foi essa? Na hora do almoço, né, existem os refeitórios, porque muitas vezes essas escolas, elas exigem que você se dedique a tempo integral, né? E aí, existe os bandejões, né? E eram divididos por cores, tá? Então, eles eram divididos por cores. E o vermelho era o bandejão das pessoas que tinham condição melhor de comprar, né, ali na cantina da escola. Então lá tem um almoço, você poderia comprar, tem muito mais opções, variedades no cardápio, e você pegava de lá. O prato mais barato já tinha menos variedade, quem tinha condição de comprar também comprava, né? E era identificado, se eu não me engano, pelas cores vermelhas, né, vermelha, amarelo e não lembro mais qual era a outra cor. Que a outra cor era a cor que a Leila relacionava às pessoas que pegavam a comida gratuita, né? Não tô dizendo que a comida era ruim, entendeu? Mas que a gente sabe que tinha menos opções no cardápio, né? E que essas pessoas tinham esse benefício que a escola, esse benefício, né, da alimentação, que a escola, ela dava, né, direito a essas pessoas, mediante a comprovação de que não tinham condições de comprar almoço todos os dias, né? Que era o caso da Leila e do amigo Sérgio, né? Era da Leila e do Sérgio, tá? Então, esse grupinho era composto pela Leila, o Sérgio também, que vinha de escola pública e estadual, o São João, que tem esse apelido, e vocês vão saber por que no livro, que já também tinha uma condição muito semelhante à da Leila, né, e do Sérgio, o Matheus, o Roberto, a Giovana e a Soraya, e a Marina, né, que era a pessoa que realmente tinha a melhor condição dentre eles, né. Então a gente tinha ali a classe média, a pessoa rica. Então a gente tinha uma mistura diversa, de realidades diversas, e é muito interessante, gente, porque eles vão conversando de onde que eles vêm, né, de que partes dos bairros da cidade de Macaé que eles vêm, né,
Ou então de que cidades, além de Macaé, eles vêm para estudar nessa escola. Então isso fez muito parte também da minha vida enquanto estudante no ensino médio. Porque eu estudava em uma escola assim como a da Leila e da Marina, né? E conheci muitas pessoas que vinham de outras cidades também para estudar nessa escola. Tive acesso a várias realidades, né, diferentes. Então isso me emocionou muito porque chegou muito próximo da minha realidade. Mas assim, acima de tudo, uma coisa muito interessante que esse livro traz também, além desse contexto social, traz também um contexto político muito forte, principalmente porque assim, o livro ele se passa entre os anos de 2000 e 2011, tá? Então a gente começa a ver as primeiras ações afirmativas no que diz respeito à criação de cotas dentro das universidades. Então assim, a gente tá ali nesse processo e aí os alunos começam a falar um pouco mais sobre vestibular, sobre o que querem ser quando saírem daquela escola. E a gente percebe que alguns desses meninos do grupinho, eles não têm muitas perspectivas, né? E, em especial, a Leila sempre pensou, quando entrou naquela escola, que ela entrando naquela escola, além dela conseguir concluir o ensino médio, coisa que a mãe dela nunca teve a oportunidade, ela iria concluir esse ensino médio e com um curso técnico. Então ela já ia sair pronta já para o mercado de trabalho com um diploma de um curso técnico também. E trabalharia na cidade, né? Na mesma cidade ali, né, de Macaé, que estava ali se destacando por conta do petróleo, do pré-sal, né, do descobrimento ali do pré-sal, que começou a ser... começaram a usufruir, né, muito mais da cidade. Nesse sentido, a cidade começou a ser um berço para muitas indústrias nesse sentido. E ela, quando entrou nessa escola, ela tinha essa perspectiva. Só que a Leila, ela começou a ser tocada, digamos assim, pelas aulas de história de um determinado professor, né? E esse professor, vendo o grande interesse que a Leila tinha pelas disciplinas de humanas, ele deu um livro para ela chamado Visões da Liberdade, do Sidney Charlieu. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, mas esse livro a encantou e plantou uma sementinha no coração da Leila, a sementinha de um grande sonho, cursar o ensino superior. Então, dentro dessa escola, ela começou a pensar, poxa vida, e se eu cursar o ensino superior e sair dessa realidade que eu vivo? Mas, ao mesmo tempo, ela sempre tinha aquele pensamento de que, poxa vida, eu vou fazer o ensino superior e como que eu vou me sustentar em uma cidade que não é a minha, né? Já que na cidade dela não tinha faculdades públicas, e aí a faculdade pública mais próxima era na cidade de Niterói, né, que era a UFF. E aí começaram a se falar mais sobre isso, sobre as faculdades federais, as faculdades públicas e dos seus vestibulares, dessa questão das cotas. E a Leila começou a pensar, né? Mas ao mesmo tempo sempre ouvindo muitas vezes aquele discurso que muitos adolescentes ou muitos de nós que vamos ali estamos saindo do ensino médio escuta. Ah, mas se você é professor, você vai ser professor de história? Vixe, você não vai passar fome se você virar professor. E são discursos assim tão empobrecedores como esse, que muitas vezes impede uma pessoa de cursar aquilo que ela gosta, ou de até mesmo cursar uma universidade, porque muitas vezes a sociedade traz isso para você. Será que cursar um ensino superior é para você? E muitas vezes isso era trazido para Leila, principalmente porque, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que ainda traz muito em suas raízes o racismo estrutural, advindo da colonização. Então, a Leila viveu muito isso, né? E, mesmo assim, a sua amiga Marina, apesar de ter muitas vezes não entender situações que a Leila passava diante de sua condição social, né? A Marina sempre estimulou a Leila a pensar nesse futuro ali, em relação a cursar ali, fazer a faculdade de História. E tanto fez que pela primeira vez
elas fizeram vestibular, né, juntas, elas prestaram vestibular para ingresso na UFF, uma para Química, que foi a Marina, e outra para História, né? Mas a gente já vê aí as discrepâncias, né? As desigualdades educacionais, quando a gente percebe que a Marina tem muito mais condições de, por exemplo, na época, já que a internet era algo muito distante, né, da vida das pessoas ainda no nosso país, ela tinha condições de pagar um cursinho preparatório, a Marina, no caso. Ela tinha condições de ter ali apostilas voltadas ao vestibular daquela faculdade específica, enquanto a Leila, ela não tinha essa condição. Então, ela ia para a biblioteca pública da cidade, ela não tinha condições de ter um cursinho, pagar um cursinho, né, preparatório, e aconteceu de... A Marina fazia a prova, as duas fazerem a prova, mas só a Marina, nesse primeiro momento, conseguir ingressar, né? E fora essas condições, gente, falando também da Marina, a Marina já tinha moradia fixa lá, porque os seus pais tinham condições de mantê-la em um apartamento muito próximo da faculdade, inclusive, quando ela se mudou para Niterói. E, gente, a gente vai vendo aí, a partir daí, muitas questões que atravessam a vida de muitas pessoas da população brasileira, gente. E é isso que o livro traz, e aí são as coisas que mais me emocionaram nesse livro, foi isso, e que mais me cativaram nesse livro foi isso. Foi a aproximação que a Dayana, ela traz da realidade brasileira, né? A Dayana que se misturou-se também nessa obra também, porque ela traz elementos da própria vida dela. Então, eu acho que por isso que esse livro traz também essa aproximação tão genuína da realidade de muitos, inclusive da minha própria realidade, né? Principalmente quando eu vejo que a Leila conseguiu, depois de um tempo, ingressar no ensino superior, porque a Leila precisou sim fazer o cadastro o cadastro social para ser beneficiária do ônibus universitário da prefeitura, né? Eu também sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que saiu às 4 da manhã para pegar o ônibus para ir para a faculdade em outra cidade. E assim também fazia a Leila. A diferença é que a Leila fazia esse trajeto de bicicleta. Ainda era mais difícil que o trajeto que eu faço, mas também um trajeto muito demorado para poder chegar, né? A Leila que precisou, para se manter em Niterói, trabalhar durante um tempo fazendo atendimento em telemarketing durante o dia, estudando durante a noite e se esforçando ali o máximo que dava, né, até conseguir bolsas de iniciação científica, enquanto Marina não precisava se esforçar, digamos assim, tanto não precisava se esforçar tanto para sobreviver a essas situações, né? E a Marina tem um namorado, né, que sinceramente é um rapaz deplorável, tá, gente? Porque é extremamente preconceituoso, extremamente racista. Gente, uma das piores partes do livro é quando ele aparece, tá? Então, assim, é um livro muito bonito. Porque, gente, eu tô falando aqui só um terço do que esse livro traz. O final do livro é muito emocionante, me arrancou lágrimas, esse livro me arrancava arrepios de tanta emoção que eu ficava a cada página que eu virava desse livro, gente. Então eu super indico esse livro, eu mais que indico esse livro, Amiga com Piscina, da autora Dayana de Souza. Esse livro ele também tá disponível no Kindle, tá bom, gente? Se vocês quiserem fazer a leitura, ele tá disponível no Kindle Unlimited também. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver gostado desse vídeo, aproveita, gente, e compartilha. Eu peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo, que vocês se inscrevam nesse canal. Queria muito chegar a 100 inscritos ainda esse ano. Nosso canal vai fazer 1 ano no final do ano. E eu queria muito atingir mais leitores para que as pessoas conheçam o poder mágico, o poder transformador
e ressignificador que a literatura tem. É isso, gente. Beijo e até a próxima resenha.